Sim, 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 salve, salve. Aí, olha a câmera, galerinha. Estamos aqui de novo arrumando a câmera para mais um vídeo impressionante e incrível aqui no seu canal do Stanislau, o canal que você aprendeu a curtir e a gostar. Desde já, sempre agradecendo vocês, queridos, meus queridos inscritos, você é inscrito, visualiza, muito obrigado pela companhia. E hoje vamos falar de mais uma eliminação da seleção brasileira. Tô aqui com a camisa do Brasil, tô aqui a caráter para falar de mais um vexame do Brasil. Bom, eu fiz até um roteirinho aqui para aqui, ó, tá aqui, não para eu não me perder, tá bom? Porque tem algumas coisas pra gente falar, né? O Brasil ontem foi eliminado para a Noruega pelo resultado de 2-1. E é engraçado, eu vou começar esse vídeo falando o seguinte: o Brasil conseguiu o Hexa. Não era rumo ao Hexa? O Brasil conseguiu o Hexa. Conseguiu o Hexa. Não, Vinícius, não conseguiu. Ele foi eliminado, conseguiu. O Brasil conseguiu o Hexa. Ele conseguiu a sexta eliminação seguida por 6 seleções europeias diferentes. Vou repetir, hein? Sexta eliminação seguida em Copas por 6 seleções europeias diferentes. Fora um monte de detalhe que a gente vai falar aqui para vocês. Então, eu separei aqui. Eu não gosto muito de usar roteiro, mas eu vou até deixar meu roteiro aqui para vocês analisarem, verem tudo. E a gente vai trocar ideia aqui, tá? Um pouquinho, então, tá bom? Então vamos lá. Brasil eliminado pela Noruega, né? O que aconteceu com a seleção? Tópico 1. Vamos lá. Renovação mal planejada. Mal conduzida, muitas mudanças de técnico. O Brasil teve 4 técnicos nesse ciclo, né? De 2022 até 2026. Ramon Menezes, Fernando Diniz, Dorival Júnior e Ancelotti. Você tem 4 técnicos com 4 filosofias diferentes, com um monte de jogador diferente. Então você não teve uma base, você não teve uma espinha dorsal, você não teve um bom embasamento para formar um time. Não teve, né? Falta de continuidade e identidade do jogo, né? Então isso também atrapalha demais. Então assim, renovação, 4 técnicos num ciclo, aí gente, não tem como você formar um time, né? Não tem como você formar um time forte, competitivo, né? Tópico 2, falta de protagonistas. O Brasil tem bons jogadores, tem, né? São bons jogadores. Esses jogadores nos seus times são destaques. Vini Júnior no Real, destaque. Rafinha no Barcelona, destaque. Bruno Guimarães no Newcastle, né, se eu não estiver enganado, também. O Martinelli e o Gabriel Magalhães foram campeões agora da Premier League e foram vices na Champions League. Marquinhos, campeão de Champions League. Então, Endrick fez uma boa temporada no Lyon e voltou agora com moral para o Real Madrid. Então, são bons jogadores, mas não são craques. Poxa, eu tenho 42 anos, eu vi o Tetra, eu vi o Penta e eu vi grandes jogadores. Eu vi Romário, Bebeto, Ronaldo, Rivaldo e até nas outras posições laterais, Cafu, Roberto Carlos, Daniel Alves, Marcelo, zagueiros, Lúcio, Juan, Roque Júnior, né? Meio-campistas, Kaká, Gilberto Silva, Emerson, Kleberson, Zé Roberto. Então assim, a gente viu grandes jogadores. Não tem, o Brasil não tem craques. A gente está acostumado, nós que somos mais velhos, a gente está acostumado a ver grandes craques. Hoje não tem grandes craques, hoje tem bons jogadores. E o que acontece? Uma coisa é o seguinte: a CBF e o futebol brasileiro e os times brasileiros não têm comprometimento em formar um atleta, formar um jogador. E não é formar, treinar ele. Eles não têm essa preocupação. O que acontece hoje? Surge um menino com qualidade e já vende ele pro exterior. Então esse menino no time brasileiro no time brasileiro, e quando ele é convocado para as categorias de base, sub-20, etc, não tem um treinamento, não tem um acompanhamento psicológico, mental também, entendeu? Ele criar um atleta, a mentalidade de atleta. Vocês viram as entrevistas do Haaland ontem, antes do jogo? Não, o Brasil é o favorito, a gente tem pouca chance. Depois do jogo, poxa, eu vi essa seleção brasileira, eu vi o Neymar jogar, são grandes jogadores. Tu vê como é que é a mentalidade do jogador? Ele entende a posição dele, ele entende o lugar dele no futebol. Entendeu? Isso é grandeza.
Então não tem essa criação. Vou dar um exemplo. Eu sei que é uma besteira, mas vou dar um exemplo. O Endrick surge no Palmeiras, foi campeão e tal. Ele vai pra Europa. Aí o que ele fala? Ah, Endrick, quem que você viu? Ah, eu vi o Bob Charlton, sou fã do Bob Charlton. Eu sei que isso não, eu sei que eu não. Ah, Vinícius, pô, mas isso que fez com que o Brasil eliminasse? Não, não foi isso que fez. Mas, cara, olha a mentalidade do jogador, entendeu? Essa é a mentalidade do jogador do Brasil, entendeu? Que não tem noção. Tá ligado? Pera aí só um minutinho, deixa eu só aumentar aqui meu volume. Pronto, agora sim. Agora, acho que agora meu áudio vai captar melhor. Deixa eu ver aqui o tempo rapidão. Ah, tá bom, 5 minutos. Beleza. Então, o que acontece? O jogador brasileiro não tem noção da realidade, entendeu? Não tô falando que isso é culpa que o Brasil perdeu por causa disso, não é isso, entendeu? Mas falta uma educação, né? Então faltam protagonistas. O Brasil não forma jogadores. Esse é só um minutinho, gente, só pra ouvir. Pronto, agora sim. Então esse é o grande problema do Brasil, tá? Tópico 3, Vini Júnior, considerado o principal jogador da seleção. Aqui tá a disputa de pênalti, mas não, aqui o chat errou. Mas assim, ontem, num jogo difícil pro Brasil, tem um pênalti. Cara, a gente tá vendo nessa Copa. Tem pênalti pra Argentina, quem cobra? Messi. Tem pênalti pra França, quem cobra? Mbappé. Tem pênalti pra Portugal, quem cobra? Cristiano Ronaldo. Tem pênalti pra Inglaterra, quem cobra? Harry Kane. Os craques cobram os pênaltis. Aí o Vini Júnior, eu não tenho essa grandeza de ser artilheiro. Não é questão disso, gente. A questão é que tava 0-0 e um pênalti ali era muito importante pro Brasil sair na frente, pra dar moral, pra dar tranquilidade, pra controlar o jogo. Quem bate Bruno Guimarães? O Bruno Guimarães não é culpado pelo pênalti, ele foi corajoso. O Vini Júnior foi medroso, foi bundão, foi covarde, tá? Jogou muito, fez gol, ok. Cara, mas não, chegou na hora decisiva, peidou na farofa, tá? Então assim, o cara joga no Real Madrid e isso é preocupante. Eu tava falando da falta de protagonista. Você vê, um dos nossos principais jogadores não cobra o pênalti importante, sabe? É impressionante, cara. É assim, é muito, muito louco isso. É muito louco. Endrick foi pedido direto pela torcida durante o ciclo, tal. Ele nos amistosos ele entrava, fazia gol, tal. O Endrick é um jogador que surge bem no Palmeiras, é vendido pro Real Madrid. No Real Madrid ele não faz uma boa campanha, vai pro Lyon, no Lyon ele se destaca, faz bastante gol e volta com moral pro Real Madrid. Cara, jogador que joga na Europa. Ah, mas ele é novo, ele é... Gente, você já tá com responsabilidade. Você ganha... E outra, ganha milhões, ganha muito pra jogar bem. Não é pra ser campeão, mas pra jogar bem. Eu tenho uma tese assim, jogador de futebol, ele treina, pra mim ele tem obrigação de jogar bem, de fazer um bom jogo, de fazer aquilo que o técnico pede. Não tô falando que é obrigado a ganhar, a ser campeão, porque aí do outro lado tem um outro time que também quer ganhar. Então é competição, em competição ou ganha ou perde, tá bom? Mas jogar bem, fazer um bom jogo, pra mim é obrigação. E o Endrick ontem tinha a obrigação de fazer aquele gol. Tinha obrigação. Um dos destaques do Brasil, pô, joga jogou no Lyon, um dos principais times da França. Tá no Real Madrid, um dos principais times do mundo. Pô, perde um lance cara a cara ali. Tinha que ter feito. Não tô falando que a culpa é só dele, mas ele tem que assumir a responsabilidade. Tem que aparecer e falar, pô, eu tive a chance de fazer gol e não fiz. Entendeu? Alisson. O Alisson, deixa eu pegar um pouco de água aqui. O Alisson, ele jogou 3 Copas do Mundo. 3 Copas do Mundo. 2018, 2022 e agora. Nessa Copa de 2022 foi a melhor que ele fez. Que fez umas defesas importantes. Ontem ele fez umas 2 defesas interessantes. Mas é o goleiro que, quando precisou... Não vou dizer que falhou, mas sabe quando... Porque o goleiro ele tem que ter um algo mais. O goleiro ele tem que fazer o impossível ali, sabe? Tem que fazer o impossível. O Tite uma vez ele falou assim, o Tite quando ele tava... acho que foi na Copa de 2022. Que quem era pra ser... Aí ele chamou o Cássio, ele convocou o Cássio. E o João Paulo no Santos tava pegando tudo. Tava fazendo defesas impossíveis. Aí teve um repórter que falou, poxa, mas o João Paulo fazendo defesas impossíveis e não sei o que. Aí o Tite, eu não quero o goleiro que faça o impossível. Pô, dá licença, né, também, né? Neymar.
Puta, Neymar, vamos lá. Convocação gerou expectativa, não trouxe o impacto esperado e vale discutir que sua presença realmente ajudou. Não ajudou, não. Não, aí o chat errou. O chat errou, chat GPT. Errou, meu chefe. Que nem o Luva. Errou, meu chefe. Convocação do Neymar. Não merecia ser convocado. Nem no Santos estava jogando. Nem contra times fracos. Nem contra times pequenos. Agora, na Sul-Americana, o Neymar jogou. Não resolveu. O Neymar foi convocado com lesão. O Neymar se recuperou de lesão na Copa do Mundo. O Neymar jogou 2 vezes. Jogou contra a Escócia, faltando 15 minutos para acabar num jogo resolvido. Ou seja, ele nada não fez nada. Não adiantou em nada. Ele nada foi a mesma coisa. E ontem ele entrou. Pra quê? Bateu o pênalti e fez o gol. A única coisa que eu elogio é que o Neymar, quando tem que bater pênalti, ele assume e marca. Isso eu tenho que enaltecer agora. Discutiu com um goleiro desnecessário, que não adiantou em nada. Entendeu? Não justificou a convocação dele. Aí eu pergunto pra vocês. Eu até falei isso no grupo aqui do WhatsApp. O pessoal fala muito assim, se o Hendrick tivesse feito o gol, se tivesse acontecido com a se não sei o que. O se não entra, o se não existe, gente. O se não existe. Mas eu vou usar o se agora. Por exemplo, João Pedro, que é um jogador que joga no Chelsea, na última temporada ele fez 22 gols na Premier League. Ou na Premier League ou na temporada, pelo Chelsea. 22 gols. Menino goleador. Não valia a pena agora ter chamado o João Pedro ao invés do Neymar? Imagine o João Pedro com aquele lance do Hendrick, se não é ele fazendo um gol ali. O sim, infelizmente, não existe. Neymar não justificou a convocação, não agregou em nada, não ajudou, não foi titular, não entrava, não era a primeira opção do Ancelotti. No jogo contra o Japão, entrou todo mundo, Neymar não entrou. Até quando o Brasil ganhou o jogo, virou o jogo, o Neymar não entrou. Aí o Ancelotti na entrevista ele falou assim: o Neymar ele ia ser uma opção para prorrogação. Ou seja, ia contar com o cara numa situação hipotética que nem existiu. Então assim, Neymar não justificou a presença dele para convocação. A imprensa esportiva, vamos lá. Eu acho o seguinte. O jornalista, que nem ali é um jornalismo, tá? Transmissão de Copa é um jornalismo. Ali são todos jornalistas, tá? Formados ou não, os comentaristas ali. Eu sei que tem que passar emoção, que agrega na narração e no comentário. Mas, sabe, a imprensa ela torce demais. Não tem que ser torcedor. A gente tem que torcer, o torcedor tem que torcer mesmo. O jornalista ali tem que traduzir o que está acontecendo de fato. O Brasil deixou a desejar. Sabe por que eu tô falando isso? O que os comentaristas, narradores falam? Vai, Brasil! Nós temos 5 estrelas no peito. É a camisa mais pesada do futebol. É a única seleção pentacampeã. Cara, isso tem que acabar. Tem que parar de vender isso. O Brasil é pentacampeão? Só que o Brasil foi penta em 2002. Já se passaram 24 anos. Agora a gente vai pra 28. Maior jejum, entendeu? O maior jejum de título do Brasil. Título não entra em campo. Eu vou dar um dado pra vocês daqui a pouco, tá bom? Então, na minha humilde opinião, o jornalismo, ou a transmissão tem que ser imparcial. Claro, não vai ser seco assim. Por exemplo, o Brasil faz o gol, lá, gol do Brasil, bacana. Mas tem que parar com isso. Vamos, Brasil. Aí os caras lá, vamos, Brasil. É a camisa mais pesada. O Brasil não entra mais isso. Não convence mais isso. Parem com isso. Porque vocês vendem. Porque mais do que vocês venderem ou transmitir emoção, vocês têm que transmitir a razão, o que acontece de fato. Vocês têm que informar o que acontece. Porque o brasileiro tem. E o brasileiro é tudo também. Tem muito brasileiro, né? Vai, Brasil, não sei o que. Sabe? Chega disso. Chega. Entendeu? É muito chato. Vocês vendem um bagulho que a gente tá vendo que não acontece. Problema contra os europeus. É aqui que eu ia chegar. E tem a ver com esse outro tópico aqui. Quando eu falei que o Brasil é hexa, o Brasil é hexa mesmo. Porque ele o Brasil, durante 6... É a 6ª vez que o Brasil é eliminado por 6 seleções europeias diferentes. Vamos lá. 2006 eliminado para a França. 2010 eliminado para a Holanda.
2014 eliminado para a Alemanha 7-1. E aí o Brasil disputa o terceiro lugar com a Holanda e perde para a Holanda. 2018 eliminado pela Bélgica. 2022 eliminado para a Croácia. E 2026 eliminado para a Noruega. Lembra que eu falei que a gente estava falando, o Brasil tem 5 estrelas no peito, o Brasil é penta? Quer uma estatística? Dessas 6 seleções que o Brasil foi eliminado, dessas 6, só 2 são campeãs do mundo. A França e a Alemanha. Holanda não é campeã do mundo. Croácia não é campeã do mundo. Bélgica não é campeã do mundo. E Noruega não é campeã do mundo. Não é campeão do mundo. Ou seja, seleções que não são campeões eliminam o Brasil, que é penta. Vocês veem que esse negócio de ser penta não significa hoje nada. Quando realmente precisa jogar, não entra em campo. Então tem que parar com isso. O Brasil é penta. 4 seleções não campeãs do mundo eliminaram o Brasil. Então vamos parar com isso, gente. Vamos parar com esse falso, essa ilusão. Título não entra em campo. Quem entra em campo é jogar bem, é um time bom, é um time competitivo. Entendeu? É isso. Entendeu? É isso, cara. E outro detalhe, vai ter a conclusão aqui, mas eu não vou fazer a conclusão. Eu vou só para vocês. Outra coisa também. Continua nesse tópico dos europeus. Vocês notem que com o passar dos anos, o nível das seleções europeias que foram eliminando o Brasil foram caindo. O Brasil foi eliminado pela França. A França em 2006 tinha Zidane, que jogou muito, Henry, Ribéry, tinha um grande time. A Holanda também tinha uma grande seleção. Van Persie, né? Arjen Robben, Sneijder, tinha grandes jogadores. Na Alemanha também tinha grandes jogadores. Schweinsteiger, Klose, Kimmich, Khedira, Toni Kroos. Era uma grande. Philipp Lahm, Neuer, Boateng. Tinha uma grande seleção. Que foi. Aí, na Bélgica, aí começou caindo. A Bélgica teve uma boa seleção em 2018. Kevin De Bruyne, Lukaku era mais novo, Eden Hazard, né, o Courtois, goleiro, Vertonghen, zagueiro. Então assim, tinha bom jogador, ainda tinha uma boa seleção. Não era a seleção top, mas tinha uma boa seleção. Croácia, tudo bem, tem o Modric, tem o Perisic, mas é uma seleção emergente ali. A Noruega ontem mostrou que é uma grande seleção. Haaland, Sorloth, Sheldrup, que fez deu as 2 assistências pro gol. O Nusa jogou muito, mas assim, não é uma seleção top. Então assim, essas seleções, Bélgica, Croácia e Noruega, não são as grandes seleções europeias. Hoje são porque tem bons times, mas tipo, não foram campeãs. Então você nota que o Brasil, tipo assim, o que eu quero dizer? Não precisa o Brasil ser eliminado para a França, para a Alemanha, ou seja, seleção grande. Uma seleção mediana para boa, o Brasil já está sendo eliminado. Entendeu? Então é isso. Eu vou concluir, tá? Aqui eu vou resumir. Então é isso. Pessoal, isso não vai acontecer, tá ligado? É um pedido que eu faço, mas é um pedido que não vai dar em nada. Torcida brasileira, parem de serem pachequistas. Parem de serem torcedores idiotas. O Brasil tem 5 estrelas no peito. Isso não cola mais. Beleza? O que você acha? Deixa aí o seu comentário, que é sempre muito importante. Beleza? Então, tamo junto. Valeu. E é nóis sempre.